Um sujeito que esfaqueia o Bolsonaro, usa e esfaqueia. O Nicolas Ferreira é o pior sujeito da política brasileira. Esse cara é um porco. Bolsonaro preso e doente. E o que os aliados fazem? Traem. Renan expõe a covardia de Nicolas Ferreira e Tarcísio. Política não tem que ser esse jogo de fingição. Essas pessoas são muito fingidas. Por que tudo tem que ser dissimulado? Veja, eu gravei um vídeo hoje sobre o Nicolas. E tem a ver isso. O Nicolas, cara, pô, o que o Nicolas está fazendo com o Bolsonaro é coisa de canalha. Eu não gosto do Bolsonaro. Gente, eu não gosto. Eu queria ver o Bolsonaro preso. O Bolsonaro tentou prender minha família. O Bolsonaro foi um governante horrível. Ele acabou com a nossa luta. O Bolsonaro é um traidor. O Bolsonaro é um cara, é um estelionatário, é um bandido de quinta, é um ladrão. O Bolsonaro é tudo isso. Agora eu falo isso, eu sempre falei e eu falava isso quando era difícil. O Nicolas Ferreira vem agora de maneira dissimulada, ainda simulando que assim, que ele tá, eu ainda tô com o Bolsonaro, ainda gosto. Aí vem romper com a família dos caras. Quando os caras levantaram ele, quando ele ficava na pandemia rodando o Brasil, gravando vídeo com uma turma de amiguinhos, né? Enfim, né? Os novinhos do Valdemar sempre existiram, mesmo antes do Valdemar, né? Mesmo antes de estar com o Valdemar. E ali era legal ser Bolsonaro. Eu me lembro de um vídeo dele antes da campanha, às vésperas dele ser eleito deputado, que, não sei se você vai lembrar, Riso, era um vídeo assim, que ele tava numa casa, num comitê de campanha, aí ele, olha só, e o Bolsonaro aparecia numa live com ele, aí eles ficavam comemorando, que o Bolsonaro entrou na live. Você gostava disso, porque isso ajudava, né, a alimentar o teu ego de diva pop, que é isso que esse cara tem, o seu ego de influenciador, esse ego de Virgínia que você tem, né, Nicolas Ferreira. E aí fazia bem pra você, né? É isso aí. Agora tem que sair fora, porque o homem tá doente, velho, e não há momento melhor pra você dar uma facada em alguém que não consegue sequer reagir. Tá preso, velho e doente. Não consegue reagir. Então agora você mete a facada. É esse o jogo? É esse o cara que falava que o MBL não era confiável? Que o MBL traiu as pessoas porque falou mal do Bolsonaro. Um sujeito que esfaqueia o Bolsonaro, usa e esfaqueia. O Nicolas Ferreira é o pior sujeito da política brasileira. Esse cara é um porco. Esse cara é um porco. Não só ele, como todos os outros que estão esfaqueando a família Bolsonaro agora. Vocês estão esfaqueando a família Bolsonaro. E mais, vocês são os piores momentos. Porque no momento que a família Bolsonaro ela em si cometendo todos os crimes e erros, você apoiou os crimes e erros. E ficava igual a turma que tinha no início da Revolução Soviética, né? Tinha toda uma turma ligada ao Trotsky, inclusive, que ficava lá fazendo perseguição política na política dos soviéticos, pra ir atrás assim, não, esse aqui falou mal do regime. Ficavam lá indo atrás pra cancelar todo mundo, que é isso que vocês fizeram. Você ficava ganhando like, viu, denunciando, né? Era o Danilo Gentili, era o MBL, era até o bosta do Nando Moura. Ficava ali pra mostrar, eu gosto muito do Bolsonaro, tô atacando esses caras pra poder crescer. Aí agora é sua vez de fazer isso. Você é um porco, vagabundo, é um bosta. Nicolas Ferreira é um bosta, tá? Enfim, mas tem que ficar claro, porque eu vejo isso, não consigo. Bota aí meu vídeo que vocês vão ver assim, essa argumentação, não tem o que o cara falar. O cara, né, no momento assim, tinha roubo de barra de ouro de pastor evangélico do Ministério da Educação. Aras na PGR, todas aquelas traições. Shhh. Aí agora tá traindo porque não gosta do Flávio. É porque a Magnitsky, né? Que? É isso? Vamos ver. Muita gente, né? Pois é, pra Nicolas Ferreira, o MBL filho da puta. Desculpa, cara. Finalmente olha que dissimulado. O MBL enganou muito. Enganou quem? A gente falava na cara dura, o seu viado do caralho. Palavrão, Renan. Vai tomar no cu, cara. Desculpa. Palavrão, desculpa. É que eu vejo essa carinha de... Vim, vai lá. De Nicolas Ferreira sobre esses ataques que ele fez ao longo da história dele. Dá uma olhada. O PL, ele empolgou muita gente e enganou muita gente, né? Eles enganaram muita gente, né? Pois é, pra Nicolas Ferreira, o MBL é um traidor, né? Um Judas, simplesmente porque ele se opôs a Jair Bolsonaro em todos os momentos que Jair Bolsonaro errou na sua história. E não foram poucos. Pra Nicolas, uma ruptura com Jair Bolsonaro é um pecado imperdoável. E ele nos atacou de maneira absolutamente implacável. Agora, entretanto, é a vez do político mineiro romper com a família. E ele vem fazendo isso sistematicamente nos últimos dias. Daquele jeito mineirinho, sempre pelo
pelos cantos, nunca batendo de frente. Sua oportunidade, e oportunistas sempre estão à procura de oportunidades, surgiu agora, dado que a Magnitsky caiu e Eduardo Bolsonaro pareceu meio bobo na praça. Louco pra romper com os Bolsonaro. Ficando com o voto deles, Nicolas partiu pra cima e autorizou todo mundo a bater no Jair. Eu acho isso no mínimo curioso. Quando o MBL enfrentou Bolsonaro estava saudável, de pé, solto e presidente. Nós enfrentamos ele cara a cara. Nós atacamos ele quando ele destruiu a Lava Jato. Nós atacamos ele quando ele sabotou a Lava Toga. Nós atacamos ele quando ele tentou acabar com o pacote anticrime do Sérgio Moro. Nós atacamos ele quando ele passou o juiz de garantias. Nós atacamos ele quando ele e seus filhos comemoraram que Lula foi solto, porque isso seria bom para as eleições. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. Em todos esses episódios, quando qualquer pessoa séria e corajosa de direita devia se posicionar para defender a causa certa e não a pessoa adequada, você se calou. Na verdade, você nem se calou, você atacou a gente. Nós e todos aqueles que apontavam os erros e os crimes cometidos pela família Bolsonaro. Para você era conveniente surfar a popularidade nesse momento e ganhar os milhões de votos que você obteve na sua eleição de deputado. Ali era muito gostoso ser bolsonarista e todos os erros e crimes cometidos pela família simplesmente eram ignorados. Agora, com a família Bolsonaro em decadência e com o Jair Bolsonaro doente e preso, olha que curioso. Aí você virou machão, agora você tem pontos de discordância, agora você quer ser independente. Isso não é atitude de homem. A atitude do covarde, do rato, é se aproveitar do momento de fraqueza do seu aliado para tentar ali ganhar o seu espaço. Tentar sair na boa do cadáver político do Bolsonaro é justamente o tipo de atitude que tem que ser denunciado. Não igual você, de maneira hipócrita, mas vindo de gente como nós, que quando a direita errou, estávamos lá apanhando de todos para falar a verdade. O fracasso da Magnitsky foi só o último episódio de uma série de traições, covardias e bobagens tocados pela família Bolsonaro. E o engraçado é que todas as outras você ignorou. Se você quiser recuperar sua honra depois de errar por tanto tempo, peça desculpas. Não faz mal a ninguém. Peça desculpas pelos erros de Bolsonaro. Peça desculpas por você ter ficado cego diante de tanta coisa errada que aconteceu. Peça desculpas pelas pessoas que foram convocadas a ficar na frente dos quartéis, a cometerem crimes e erros dos mais diversos, a se colocarem em risco em nome de um líder que você colocou lá em cima e que agora quer colocar lá pra baixo, a 7 palmos no chão. Esse tipo de coisa vale mais do que like e seguidor. Significa hombridade e postura na hora que importa. Espero contar com ele e com todos vocês para construir um Brasil melhor. Meu nome é Renan Santos e eu sou do Partido Missão. É isso aí, galera. A real é o seguinte, né? Não chega a ser irônico também agora, nesse momento da história, que o Bolsonaro, após usar e trair tantas pessoas ao redor dele, esteja vendo isso basicamente se repetir contra ele. Agora ele tá preso, ele tá sendo usado e traído. Usado e descartado, usado e descartado, usado e descartado. Usado e descartado o tempo todo. Né? Ou seja, tá lançando agora o filho dele, Flávio, né? E aí a reação dos aliados mais próximos, né? É Tarcísio, são os governadores, que todos ficavam arrotando o bolsonarismo. Não, a gente vai se unir. Aí vocês vão, Aí vocês vão. Tô entendendo isso. Não houve, da parte de vocês, governadores, mesma coisa, igual a Beyoncé de Ouro Preto. Não houve da parte dos governadores nenhum tipo de oposição ao Bolsonaro quando o Bolsonaro cometia crimes e que o Bolsonaro fazia o que fez. Aí agora vocês têm uma opinião clara. Sustenta o fogo. Sustenta o Bolsonaro até o fim. Sustenta o Bolsonaro até o fim, pô. Agora nem é o pior momento. Agora ele tá quieto. Ele não tá falando nada. Quer dizer, quando o Bolsonaro falava as maiores atrocidades que ele falava e cometia as maiores traições e errava sem parar e usava os outros, aí vocês eram calados. Agora que o Bolsonaro não fala nada e não tem nem como falar e vocês o traem? Não, cara. Não. Fiel no muito, fiel no pouco. É gostoso ser fiel ao Bolsonaro no momento que o Bolsonaro é presidente. Agora você tem que ser fiel ao Bolsonaro no momento que ele tá doente e preso. Essa é a regra básica da vida. Fiel no muito, fiel no pouco. Se você só é fiel no muito, você não é fiel. Você é interesseiro. Você é tipo aquelas Maria Chuteira que casa com o jogador de futebol pra pegar a grana dele. Que é isso? No fundo, boa parte daquilo que a gente chama de bolsonarismo é um bando de Maria Chuteira do Bolsonaro. Dão a perseguida ali pro capitão, né? E ganha os presentes que são os votos e os likes, aí, ó. Ih, cansou, perdeu dinheiro, ó. Vou pra outro, ó. Vou pra outro. Que é isso, cara? Isso aqui é muito vil. Isso é escroto. Escroto demais. Tá? É bizarro. Bizarro. Eu volto a colocar porque, assim, política não pode ser assim. Coloque uma coisa na cabeça, política não pode ser assim. E isso, né, olha só, eu não gosto quando as pessoas vêm e colocam, não, na esquerda eles não brigam, a esquerda tá sendo mentira, a esquerda é toda brigada. Tava vendo um vídeo ontem, engraçadíssimo, inclusive do cara lá da Soberana,
o Ian Neves, né? Que assim, tá tendo a 19ª dissidência interna não, porque nós da Soberana denunciamos o golpe interno da instituição, não sei o que. Tipo, eu acho o máximo que eles estão tomando um golpe interno num partido que não existe. E aí você entende por que assim, por que diabos dão bola pra esses caras? Não tem que dar bola, esses caras são uns bobos brincando de revolução, é um bando de idiota brincando de revolução. Né? Mas aí o que eu quero dizer, né, desculpa fazer essa digressão, é que a esquerda tá ali, no fundo, se matando entre si, e é normal, briga por poder dentro da esquerda. O que eles têm, entretanto, é o seguinte: eles são fiel no pouco. Quando o Lula foi preso, e quando toda a discussão era sobre precisamos renovar a esquerda, o Ciro tá vindo aqui e tal, eles... Vamos juntar, segura a onda, fecha a defesa, fecha os escudos, pega a lança e vai, e vamos pro pau. O que os caras fizeram? Vamos perder junto, vamos perder as eleições de 2018 juntos? Ó, o Bolsonaro vai ganhar, vamos perder com a Haddad, mas vamos segurar blocado. Porque aí a gente vai virar o jogo lá na frente. E viraram o jogo. Os caras se fecharam. O bolsonarismo não se fechou ao redor do Bolsonaro. Não se fechou. E não adianta vir falar, não, mas o Lula nesse sentido é muito diferente do Bolsonaro. O Lula não deixou nenhuma liderança no petismo surgir. Qualquer liderança que surja é uma liderança anexa e submetida a ele, não forte o suficiente em termos de carisma para ocupar o espaço dele. Tanto que o Lula via na Marina Silva uma figura meio messiânica, cara, eles tinham um pavor ali da Marina. Ele nunca deixou nada que pudesse ocupar o espaço dele crescer. Nunca. O Haddad não ocupa definitivamente o espaço dele. Então, coloquem isso na cabeça, tá? Coloquem isso na cabeça. Então, o bloco ali da esquerda se fechou. E veja, mesmo com o espírito do tempo contrário a eles, vocês viram a vitória agora do Cast, né? A América Latina tá indo toda à direita. Tá indo toda à direita. A América do Sul, vamos botar aí, né? Que ainda tem o México. Houve vitórias bem extemporâneas da esquerda recentemente. Uruguai, México e tal. Mas, no geral, há um encaminhamento à direita na América do Sul. E, no caso do PT, eles estão segurando a onda deles. O Lula ainda é favorito para as eleições de 26. Não cravo vitória dele em nenhum momento, especialmente se for contra mim. Mas o Lula ainda é favorito para as eleições de 2026. E se ganham em 2026, eles vão ter que fazer um arranjo que é autoritário. E o próprio Zé Dirceu tá falando isso. É um arranjo de poder, um arranjo diferente. Eles vão ter que reacumular poder no braço do Poder Executivo, que é uma coisa que eu defendo, porque se eu for presidente da República, eu terei que fazer isso também, porque o Poder Executivo tem que ter capacidade de execução. O Brasil não consegue executar nada, tá muito pra trás. Só que eu temo o tipo de execução que será feita com o Lula, porque o projeto do Lula consiste em aumentar o poder de execução para aumentar o modelo de compra de votos, e ainda mais agora com essa história de quarta revolução industrial, automação, pessoas que não eram beneficiárias de bolsa, que passarão a ser, porque o emprego vai em grande parte diminuir. O PT pode ele próprio instalar esse sistema de transferência de renda, que será boa parte do futuro, infelizmente, da humanidade aí nas próximas décadas, e ele pode querer começar a construir isso, construir esse aparato e né, manter viva a lógica dele de compra de votos e dependência estatal, agora com novas pessoas, tá? Então é muito perigoso o que tá vindo aí. É uma eleição perigosíssima. Então, o PT segurou a onda e ficou de pé. O bolsonarismo tá se escangalhando. Então, o jogo, só pra vocês entenderem, o jogo tá muito baixo. Entra nessa pan... abre aí o que você mostrou. Né? Ó uma briga aí, desce aí. Um cara... Abre aí esse post branco. O Jones está chamando literalmente o Nicolas de fascista, com C, e a retardada chamando isso de tabelinha. Não dá, pô. O povo é filho da puta demais. Aí, que é o seguinte. O Nicolas estava brigando com o Flávio, né? Com o Eduardo, desculpa. E aí essa PAN notou que o Jones Manoel foi lá botar intriguinha lá no meio. Interessante essa tabelinha do Jones Manoel com o Nicolas Ferreira, bem interessante. Não, assim, é que assim, essa moça, obviamente, ela já me atacou. Essa moça é uma figura desonesta. São essas figuras desonestas, picaretas do bolsonarismo, né? Ela fica, né, rodando, mentindo, atacando com as coisas mais sujas. E agora o Nicolas tá sofrendo ele próprio, né? Do veneno que ele ajudou a plantar. Aí o Nicolas responde, porque ele não responde diretamente a ela. Tem que sempre ser essa coisa, entendeu? Dissimulada, um comportamento feminino da parte dele. E essa aqui é uma resposta muito feminina. Depois eu mando ela tomar um monjaro e vai falar que eu tô atacando. Entendeu? Isso ela é gorda, né? Feia. Aqueles xingamentos, sabe? Tipo, sua feia, sai daqui com essa sua rachada, né? E aí ela responde, né? Sobe.
Já falei aqui outras vezes de todas elas que se referem ao meu peso. Emagrecer tem saída, quero ver é ter caráter. E esse aviso vai diretamente pra você, Nicolas. Você é só moleque. Depois ela passou a atacar o Nicolas dizendo que o Nicolas ele tem micropênis. Então, basicamente, estamos ali, né, no mundo, né, Monjaro versus micropênis. Negócio. Eu volto a falar, essa Pan aí é uma pessoa completamente baixo nível, uma tosquice. E aí o Mafinha, né, que é um defensor da família Bolsonaro, né, tava ali. Se eu falar que você vai ter que fazer mais cura gay atrás da igreja da Lagoinha com o filho do Valadão, aí é ataque, né? Cuidado, Renan. Eu não tô falando nada, eu tô só falando que o Mafinha falou isso. Ok. Nem acho que o Nicolas foi pra trás da igreja Lagoinha com o Valadão. Valadão, ele próprio conhecido como pastor Dão. Não acho que o Nicolas fez nada disso. Gostou desse conteúdo? Não esqueça de se inscrever e compartilhar com seus amigos.